Bom, fazer seleção no Photoshop usando essas ferramentas de seleção pronta ou do tipo laço ou aquelas mais automáticas como a varinha mágica ou seleção rápida, né, que nós temos aqui no Photoshop, é um trabalho para alguns tipos de imagem. Outras, porém, exigem ainda o uso de outras ferramentas. A que nós queremos destacar agora é essa ferramenta, a ferramenta de demarcador, que no caso para português aí ficou como demarcador e conhecida aí pela ferramenta Pen, que acaba fazendo o que o pessoal chama de path, né? Então vai fazer um path de uma imagem, que é recortar uma imagem, fazer a seleção de uma imagem. Mas antes da gente fazer a seleção de uma imagem, eu vou explicar um pouquinho essa ferramenta, o funcionamento dela, que é simples, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha. Então ela funciona com base em cliques. Então, por exemplo, aqui eu fiz o do campo A até o campo B, aqui campo A, B e C, linhas para a gente poder ligar. E essa ferramenta ela vai trabalhar com esses pontos. Então, vamos lá, como se eu tivesse que ligar do ponto A ao ponto B. Então, eu dou um clique só no ponto A e quando eu vou até o ponto B e clico, ela faz a ligação entre esses dois pontos com uma linha, que é um vetor, que é um demarcador. O detalhe e a dica é, pressiona Shift sempre que quiser uma linha perfeita, retinha, né? Eu vou aqui clicar com a seta preta do lado de fora para poder finalizar esse caminho e vou fazer também com a ferramenta de caneta aqui embaixo para fazer esse outro caminho. A outra regra dessa ferramenta é, ao invés de você clicar, se você clicar e segurar o clique e arrastar, você cria a linha direcional. E a linha direcional ela ajuda a fazer curva, né? Então aqui nós temos uma linha direcional que puxa essa linha, né, esse demarcador para cima e, portanto, se existe uma linha direcional posterior ao ponto, automaticamente, ao clicar no outro ponto, ele vai criar também uma curva, uma linha curva. Por quê? Porque a linha direcional já existia e já determinava que essa linha então seria puxada para baixo e tendo o direcionamento para a direita, tá? Bom, vamos finalizar de novo essa linha e vamos fazer essa última situação aqui. Situação A, B e C, só que as curvas elas estão para cima, diferente desse sistema. Então, ó, ponto A ao ponto B. Então, se eu quero ponto A, eu já cliquei uma vez. Ponto B, clico, seguro e arrasto. E ele fez a curva. Tudo bem. Se eu clicar, apenas clicar no ponto C, ele vai fazer a curva para baixo, porque a linha direcional está para baixo. Mas se eu clicar e segurar, ele vai fazer o quê? Uma linha para baixo, ele vai começar a fazer para baixo e depois vai seguir o outro ângulo de curva que eu vou estar exercendo no ponto C, como esse exemplo aqui. E não é isso que eu quero uma curva para cima. Essas são as situações em que nós dizemos que temos que quebrar o ponto. Quebrar o ponto significa dar uma clicadinha nesse âncora aqui, né, para que ele perca a linha direcional. Para fazer isso, basta eu pressionar o Alt e eu clico no ponto e ele quebrou a linha direcional. Portanto, agora eu fico livre para clicar no outro ponto, que é o C, e arrastar. E aí eu faço a curva também. Esse é o modo de uso dessa ferramenta.